Tabela de fechamento. Agora você pode verificar a tabela de fechamento. Lembrando que esses valores são os valores atuais. Com o passar do tempo, esses valores poderão ter sido alterados. A Telsac, sempre que possível, aumenta os valores e melhora a forma na tabela de fechamento. Mas vamos analisar esta tabela para compreender como funciona. Na tabela você pode verificar aí mesmo esta parte, fechamento. A parte de fechamentos, esta coluna inteira de fechamentos, está se referindo aos fechamentos que você pode alcançar em um determinado período. Digamos que em um determinado período você alcançou 20 fechamentos. A sua renda fixa será de R$1.000. Digamos então que em outro período você tenha alcançado 25 fechamentos. Neste caso, na tabela, o valor corresponde em renda fixa a R$1.250. E assim por diante. Você pode verificar na tabela os fechamentos 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 e 200. Lembrando, cada valor de fechamento corresponde a uma renda fixa cada vez maior, de acordo com o fechamento cada vez maior. Entretanto, você pode se perguntar: e se eu fizer menos de 20 fechamentos? Ou se eu fizer mais de 20 fechamentos, entretanto, menos de 25? Como, por exemplo, se eu fizer 21, 22, 23 ou 24 fechamentos, quanto eu recebo? É isso que você tem que compreender. Esta tabela é uma tabela fixa no fechamento, onde ela vai mostrar para você que se você alcançar aquele número de fechamentos, passa a receber aquela renda fixa correspondente. Então, em outras palavras, olhe bem a tabela. Digamos que você tenha feito 20 fechamentos, receberá R$1.000. Se você fizer 21, 22, 23 ou 24, você ainda não alcançou os 25 previstos na tabela. Então, mesmo que você faça 21, 22, 23 ou 24, você ainda está na tabela 20, porque não alcançou 25. Então, ainda receberá R$1.000. Entendeu? Assim, a regra vale para os próximos itens. Se você fizer, por exemplo, digamos que 33 fechamentos, você estará compreendido entre essas duas partes da tabela. Se você fez 33 fechamentos, você receberá quanto? Você não alcançou 35, mas alcançou 30. Receberá 1.500. Então, se você fez 31, 32, 33 ou 34, você receberá o valor de 30, 1.500. Reparem na tabela que a partir do 30 já vai alterar para 40, 50 e 60. Então, você tem na tabela 20, 25, 30, 35 e a partir daqui de 10 em 10. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 e 200. A regra é a mesma. Se você fizer, por exemplo, digamos que você fez 57 fechamentos. Você receberá quanto? Você alcançou na tabela os 50, mas não alcançou os 60. Então, você receberá os 50, que é equivalente a R$2.500. Estamos entendidos? Assim funciona a tabela para a sua consulta.
Algumas pessoas podem pensar, mas deve ser muito difícil alcançar 50, 80, 100, que dirá 200 fechamentos. Entretanto, muitos operadores trabalham várias horas durante todos os dias e assim fica mais fácil alcançar valores mais altos na tabela. Outros operadores formam pequenas equipes ou grandes equipes. Por exemplo, digamos que você, na sua casa, tenha 3 irmãos. Só você está cadastrado, só você é o operador no aplicativo. Entretanto, você pode sim variar o horário, distribuir um horário ou um dia para cada irmão. Assim, todos vocês, trabalhando no aplicativo, fica mais fácil de alcançar uma renda maior para você. E você distribui o valor de pagamento com cada irmão de acordo com o que você combinou com eles. Estou dando apenas um exemplo de que alguns operadores fazem desta forma. Montam uma equipe de 2, 3, 10 e cada um dessa equipe fica em um determinado horário. Por exemplo, digamos que um fica de 9 às 12, o outro fica de 12 às 3, o outro fica de 3 às 6, o outro fica de 6 às 8, e todos os dias. Dessa forma, alcança valores na tabela bem maiores do que o fechamento de 20. Fica essa dica para você. Mas é você quem escolhe. Lembrando que está lá nas regras que se você fizer isso, a responsabilidade sobre o pagamento é somente para você. Até o saque só tem você como operador. Toda a responsabilidade do aplicativo recai sobre você. Mas é uma maneira muito boa que os operadores têm feito montando equipes para alcançar valores maiores. Também existe a possibilidade de um só operador trabalhar várias horas durante vários dias e alcançar, sim, esse número de fechamentos, que é bem maior. Agora vamos entender fechamentos abaixo da meta 20. Como eu disse anteriormente, você pode se perguntar, e se eu não alcançar a meta 20, não recebo nada? Sim, você recebe pela tabela abaixo da meta 20. Lembrando que esta tabela já é um aviso de que você não alcançou a meta mínima. Então, o seu supervisor provavelmente irá entrar em contato com você para orientar melhor, incentivar para que você possa melhorar e ir para a tabela acima desta tabela. Observando esta tabela, digamos que você fez 15, 16, 17, 18 ou 19 fechamentos. Você não fez 20. Então, de 15 a 19, você está em fechamentos 15 na tabela. Receberá 750. É claro que se você não faz 20 fechamentos, não é justo que você receba o mesmo que outros operadores que cumpriram os 20 fechamentos. Caso você faça, por exemplo, 10 fechamentos, 11, 12, 13 ou 14, receberá quanto? R$500. Não alcançou 15 na tabela. Da mesma forma, se você fez 5, 6, 7, 8 ou 9 fechamentos, não alcançou 10, está na tabela 5 de fechamento. Receberá R$250 fixos. Ainda da mesma maneira, se você fez 3 ou 4 fechamentos apenas, significa que não alcançou 5. Vai receber R$150 de renda fixa. Esta tabela, ela prevê pagamentos a partir de 3. Isso indica que se você fizer 0, 1 ou 2, não há pagamentos a receber, pois até o saque efetua pagamentos de renda fixa abaixo da tabela de 20 e cumprem apenas de 3 a
15 ou 19. Em outras palavras, você tem que fazer pelo menos 3 fechamentos para receber.